Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Hoje começando um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos um entreveiro aqui na nossa reunião de pauta. Foi necessário acalmar os ânimos para que a gente pudesse entrar no ar e trazer as informações para o ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Agora são só sorrisos. Você olha nas câmeras para quem está no YouTube, todo mundo dando risada, mas foi difícil, foi forte aqui o embate. Nos bastidores por causa de um nome, de cá, mas enfim, não vamos falar mais sobre isso, né? Não, chega, ponto final, conversa encerrada, vamos tocar em frente, porque o tempo ruge, essa Sapucaí é grande. Mas quero dizer a você, Chaib, que apesar de qualquer coisa, você continua como membro dessa equipe e a gente vai relevar tudo que ouvimos, tá bom? Obrigado. É brincadeira, essa mas, é boa, na câmera parte, todo sorrindo. Faz parte dessas desavenças, né? Faz parte, mas assim, quando parte para vias de fato, é melhor não. No meu caso é online, de fato. Aí já cai mas pô, vai pro lado da indisciplina. Chegou a derrubar o computador de tanta raiva. Mas enfim. E um nobre pedido ao cabelo, não faça mais isso. Não provoque o menino Chaib mais. Eu não provoco, imagina. Cara, que isso. Foi chato. Quando eu digo aqui assustador que o Alex não é craque, ninguém concorda comigo. Nossa, agora o cabelo falar que o Alex não serve pra limpar a chuteira do de cá, aí tudo bem, né? Tá bom. O pior que, eu conheço o cabelo. Pela carinha dele, ele concorda. Eu não diria, não. Mas não é pauta do programa. Gente, vamos tocar em frente. Eu também acho, porque já acabou, sabe? Uma discussão assim que só gerou atrito. Sabe aquele churrasco em Ponte Ituano, Guarani Ituano? Cancelado. Não vai ter. Aliás, não vai rolar outro evento? Não, vai. Depois do que aconteceu hoje? Ó, o André precisa falar com você. Pode entrar, André. Essa polêmica já acabou, mas a polêmica que tá pegando o futebol brasileiro essa tarde é a questão do gramado sintético, né? Muitos jogadores liderados pelo Neymar aí criticando o gramado sintético, falando que não serve pro futebol brasileiro, que o futebol tem que ser na grama natural e não sintético. Eu adorei essa deixa desses jogadores, Chaib, sabe por quê? Eles estão com a hashtag, né? Futebol é natural e não sintético. Então vai pra um monte de jogador. Futebol é natural e não é rede social. Opa, tá bom? Bela analogia. Tá bom? Já que eles estão querendo bater que gramado sintético não é o real, então futebol é o real e não é rede social. Exatamente. E você toma cuidado. Tome tento. Você se segura hoje. Olha pra TV, olha pro fio. O importante é concentração. Concentração, até porque você é muito bem pago pra participar desse programa. Ô, Chaib, mas gostei da bola levantada e pra mim é isso. Futebol é o real e não rede social. É isso. Mas não deixa de ser polêmico. Não deixa. Eu acho que de certa maneira... Por exemplo, de maneira errada o da Neoquímica Arena, ele é híbrido, né? Ele tem sintético e tem o natural. Eu acho que esse pode ser algo... Agora, o sintético, como do Palmeiras e do Botafogo, eu acho que o jogo muda muito. É um outro tipo é um outro tipo de esporte, praticamente. O jogo no gramado do Palmeiras é um outro tipo de jogo. Muda completamente. Eu acho que poderia ser debatido. Eu acho que o debate vale, sim. Você abrir mão do gramado sintético, ou então fazer como o do Corinthians, né? Da Neoquímica, que ele é híbrido, né? Ora um lado sintético, um lado... Se não me engano, o Pacaembu, agora o novo Pacaembu também aderiu, né? O gramado sintético. Sintético, então, muita sintético. Polêmica. Não, polêmico isso vai ser. Ixi, essa vai ser a polêmica até pelo manifesto, né? Porque jogadores pesados colocaram aqui. O Walter participou? Não, mas jogadores... O Elvis também tá nessa? Jogadores da primeira linha do futebol brasileiro. Você falou jogadores pesados, eu já imaginei outros. Você percebe que esse manifesto, ele foi publicado com jogadores que não tem aí o gramado sintético como casa, né? Porque você imagina o jogador do Palmeiras se manifestar contra o gramado sintético. Você citou, né? Tem uma incoerência, o Dudu, né? O Dudu, quando estava no Palmeiras, elogiava muito o gramado do Allianz Parque. Agora, ele é um crítico ao gramado sintético. Então, assim, falta critério, falta a gente entender o porquê. O número o risco de lesões aumenta. Tá, mas tem um estudo já com base em relação a isso? Então, assim,
A FIFA aprova, por exemplo, do Palmeiras. A FIFA deu aval para ter o gramado sintético. Então, é um debate que eu acho que é válido, mas com estudo, com embasamento. As principais ligas da Europa, algumas não permitem. A Inglaterra não permite o regulamento sintético, mas eu acho que é algo para se discutir. Para sentar, ouvir profissionais. Porque é o seguinte, o gramado ele é o principal do espetáculo, ele é o palco, né? Ele é o palco. Se não tiver um gramado bom, você não tem um futebol bom. Mas é o seguinte, como que você tem um gramado bom, por exemplo, num Allianz Parque que recebe mais show do que jogo e há tempo de se recuperar? Não, eu acho que tem as vantagens. Eu acho que tem as vantagens. Você viu o gramado do Morumbi depois do show da Shakira? Isso é um aspecto positivo. Mas aí pode. Isso é um aspecto. Então, nesse caso pode. Então, isso é um aspecto positivo, a recuperação do gramado ou o gramado não é afetado. Agora, eu não levo nem em conta as lesões. Eu levo em conta o jogo. O jogo em si, ele é bem diferente quando é no Allianz Parque, quando é no campo do mais Botafogo. rápido, né? Mais rápido, né? É um outro tipo de jogo. A Anitta passou por Ribeirão naquele ensaio dela lá e destruiu o gramado do Palma Travasso. Não gosto, não põe não. Mas também com o futebolzinho do comercial aí na mesma, né? Vamos fazer o seguinte, cada um cuida do treino aqui, tá? Vai lá, vai ver se o gramado do Allianz Parque tá bom. Por outro lado, você vê o gramado do Ítalo Mário Limonge, um verdadeiro tapete, né? Com marca própria e com... Não tem nada, bom, né? e nada artificial. Nada artificial. Tá certo. E o futebol é real, inclusive, do Primavera, que é líder da 2 no momento. Tá certo o Cabelo, porque campo tem que ter campo mesmo. Campo. Né? Agora estádio, arena, aí pode ter que outro arena, tipo meu irmão. Lá não tem gado, meu irmão. Agora, campo mesmo tem que ter campo. Calma, gente, calma. Cara, vamos falar sobre outro assunto. Hoje a gente já começou a falar sobre a Copa do Brasil. A discussão é só sobre sintético ou natural. Mas eu também tô com o Carlão, só pra lavrar a minha opinião aqui. Copa do Brasil, Tocantinópolis e Atlético Mineiro. Não, mas não estão jogando ainda, não. União Rondonópolis ou Vasco? O Gramari... Não, mas o debate é válido. Eu acho que é válido. O Gramari tá dizendo que concorda com você. O Alex não serve pra engraxar as chuteiras do de cá. Falou que você tem razão, Cabelo. Olha só. Grande Gramari. Como é que chama a gatinha do Gramari mesmo? É. A gatinha do Gramari, sei lá. Lembro. É a PIK. Cuidado. Gastam um monte com jogadores meia boca, técnicos e comissão de empresários e não pode manter uma grama natural. Mas é aquilo que eu falei, o Allianz Parque hoje é feito para ser a casa de shows. E não dá tempo, não há grama que resista, Carlão. Quanto a essa recuperação pós-evento, isso é algo que o gramado sintético permite. E é válido. Boa. Agora, eu acho que o jogo em si, ele muda demais, muda muito. O Gabriel de Indaiatuba tá dizendo que foi no jogo lá no Ítalo Mário Limonge e falou que o pasto tá bom. Nossa, que pasto, o quê? Lava a boca, você fala... É o Gabriel, ouvinte da CBN, velho. Vamos fazer um trunk lá no... Agora eu não entendi essa, velho. O Eliel não vai. Não, cara, mas eu ouvi. Se fizer um trunk lá em Indaiatuba, ele não entra na cidade. Aí eu tenho que ficar segurando a onda. Não, calma, é só brincadeira. Mas é o ouvinte, Cabelo, Gabriel de Indaiatuba, que mandou aqui. Ele falou o pasto tá bom. O tapete do Ítalo Mário Limonge, o gigante da Vila Industrial. Belíssimo, por sinal. E tapete. Para com isso. O maior gramado da América do Sul. Adalberto Valadão já falava. Existem 3 modalidades de estádios, Lupe. Quais são? Campo, certo. Ítalo Mário Limonge. Estádio, Morumbis. Arena, Neoquímica ou Allianz Parque. São 3 modalidades. Tá, e o majestoso se inclui qual? Na sua opinião? É um estádio. O Brinco de Ouro da Princesa é um estádio. O Ítalo Mário Limonge é um campo de futebol. Na sua opinião. Que de nada vale, inclusive. Hudson Buco Ferreira em Matão. Campo. Deixa eu ver outro gente. aqui. Frederico Dalmaso. Estádio. Tá bom. É muito diferente do Ítalo Mário Limonge. Tá bom. Estádio, mas o Cabelo, vou te explicar pra ser um estádio como tem que ser. Pra ser um estádio tem que ter todos os anéis, tem que dar volta no campo. É que você não entende nada de arquitetura. Aí você quer opinar? É arquitetura de vanguarda no Ítalo Mário Limonge, meu irmão. Sou muito xarope. Um abraço a todos inclusive, aí. A questão ecológica, a questão... Olha só. Vou continuar. Tá. Tem que ter todos os anéis preenchidos para ser considerado um estádio. E outro detalhe, a Arena Barueri, Eliel, é um estádio ou uma arena? É uma arena, que já é feito no modelo novo. Areninha, isso. O estádio do Corinthians, o novo, é uma arena, que é feito no modelo novo. E para ser considerado um estádio, primeiro que o campo do Primavera tinha que ter iluminação.
Não tem. Tem nada. Então a Rua Javari também é campo? A Rua Javari é campo. Nicolau Alayon é campo. Ué, mas eu tô falando alguma besteira? O Nicolau Alayon é campo. Urico Mursa é o quê? Urico Mursa, da Portuguesa Santista? É um campo. Então tá bom, eu adoro o campo. Vida que segue. É isso. O da Ferroviária é arena ou é estádio? O da Ferroviária é arena. Tá. Da Ferroviária é arena, porque ela já é no modelo novo, já é toda... O Ítalo Mário Limonge é cimentão. Mas tá bom. E ainda cimentão de má qualidade. Que má qualidade? Mas é dele, é dele, né? Não tem... Calma, não é municipal, cabelo. não é... Cabelo, calma. Não, eu tô calmo. E é o maior estádio do mundo, o Ítalo Mário Limonge. Tá bom. Tem mais é o maior. Cara, ele fica soltinho, fala do Primavera. Que isso, hein? Vamos com calma. E pra terminar essa discussão, Primavera, pra mim, é estação de ano. Vamos pro sarcófago envolvendo a Ponte Preta aí, Quero ver se em Indaiatuba depois dessa. Eu vou, cara. Tá bom, e então assisto um jogo do seu lado ainda. É isso, apoia os dois, né? Eu, porque não consegui brecar. O cabelo rolando aqui bancado, igual tava rolando na grama do Moisés. Não, graças a Deus eu sou bem quisto. Então tudo bem. Vida que segue feliz. Em algum lugar tinha que ser. Em algum lugar tem que ser. Vai, manda aí. Hoje Ponte Preta. Ponte Preta. Contra um time evidência, eu diria. Do estado de São Paulo? Não vou falar. Você prefere falar o estado ou a cor? Eu fui falar cor. Então, verde. Então nós temos União São João de Araras. Nós temos o Velo Clube. Mas o verde, ele tem muito. Nós temos o Guarani. A Francana. O Guaçuano. O Palmeiras. Guaçuano. Caldense. Palmeiras. Mas é do estado de São Paulo ou não? Pode ser, vai. Então, o Palestra de São Bernardo. O Palestra, o Verde, Palmeirinha de Porto Ferreira. O Palmeirinha de Porto Ferreira. O Palmeiras B. Palmeiras B. União São João, já falei, né? Já falou. Francana, o Lupe já falou. Rádio de Mococa. Rádio. Mas não sei, evidência, eu acho que é. Se tá em evidência, Palmeiras não ou deve Guarani, ser, né? Aqui no estado. Pode ser, vamos ver. Ou é Palmeiras ou é Guarani. Francana. Não, a Francana não tá em evidência. Não, na 3 ela tá bem. Mas ela nunca esteve em evidência pra jogar contra a Ponte. Sim. Já esteve na primeira divisão 5 anos, meu caro. Como que não? Mas... De 78, 82, primeira divisão. Mas não tinha imagem. Se ela não do teve Sedoc, evidência, aí quem que vai... Não tinha. Tem, sim. Então, 79, já entregou então. Já entregou quem que é. Você trouxe a música pra ver qual que é a música? Mas você também, cara. Não, mas aí... Você entra numas brigas desnecessárias, aí os caras acertam, você vai embora rápido com a cara de M. Não põe a música. Manda a música aí, quer ver a música? Entregou. Aí, ó. Cara, nós comentamos dela no restaurante esses dias, Carlão. Quem? O Guarizo estava almoçando com a gente e falou: eu olho pra essa menina e lembro da Avril Lavigne. Avril Lavigne. Rapaz. Tá ali, ó. Tá... Nós comentamos dela. Isso foi um comentário. Olha aí, ó. Avril Lavigne. Fazia tempo que eu não ouvia a música dela, hein, Bolacha? Você tá mal-humorado hoje, Bolacha? Você tá quieto, tá calado. Não tá colocando nada de vinheta, de zoeira. Cabelo mordeu 85 vezes, você não zoou ele hoje. Bom, ei, cabelo. Vamos começar então. Vamos começar, nosso porque já Arena perdemos CBN. muito. 4h20. Vamos pro repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. E hoje eu queria mandar um abraço especial pra toda a galera que gosta de ir no campo do Ítalo Mário Limonge de Indaiatuba. Boa. Abraço pra turma de Indaiatuba. Qualquer dia eu tô nesse campo aí pra ver o jogo aí, hein? Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 25 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte está dizendo aqui, ó. Manda lá. E o Maracanã ficou então como? Tem todos os anéis, mas foi construído segundo os padrões modernos. O Maracanã não foge à risca. É um estádio. Se o Morumbis, mesmo atualizado que foi, é um estádio, o Maracanã também é um estádio. E quer saber mais? O Pacaembu, mesmo com essa reforma, não é arena. A arena é um aquela estádio. Quadradinha, né? É um estádio. Assim, porque falta ali onde é os restaurantes. São os restaurantes, os camarotes. Pra ser arena, você tem que ter mais do que... Tem que ter mais do que um estádio. Só o campo do futebol como atividade final. Entendeu? Certo. É isso que eu tô querendo dizer. Tá bom. Tem que ter mais coisa. Não, compreendi. Pode seguir aí. Estádio pessoal do Botafogo é um estádio ou uma arena? Botafogo do quê? De Ribeirão Preto. Metade é arena, metade é estádio. Isso já é mais confuso. Não, ali ele é... Eu acho que como não cabe nem na categoria estádio e nem na categoria arena, vamos de campo. E o Palma Travassos? Palma Travassos é estádio. É a joia de cimento armado. Mas não tem a volta completa? Não, é porque ele tinha um kart. O que é que acontece? Mas vai construir. Tubulares. Não, mas ele tinha tubulares ali. Mas se você pegar... Só a parte das cobertas aqui do Palma Travassos cabe 2 Ítalo Mário Limonge e capaz de sobrar umas 3 numeradas. E não tem metade dos títulos que o Primavera tem na Federação Paulista de Futebol. Título pensado lá na federação, né? Não conquistado, né? Na bola, meu irmão. O ouvinte falou pra essa discussão ficar melhor, Carlão. Gramado sintético ou natural? Qual causa mais lesão? Uma pergunta... Mas então... Mas tem dados, não tem dados, né? O Palmeiras soltou uma... Não foi nem nota, né? Não sei se foi uma nota, mas o Palmeiras
Palmeiras, ele contrapõe a essa movimentação falando, não tem nada oficial, a ciência não comprova nada, que gera mais lesão e tal. Essa foi a defesa do Palmeiras. Eu gosto de campo com grama. Não sou contra o... Esse aí também faz uma maratona aqui dentro. Começou a integração? Não, mas porque o que o homem anda aqui, hein? São Silvestre. O que o homem anda aqui dentro por dia, hein? E sempre em busca de uma medalha, né? Vai que sobra, né? Vamos lá. Eu não sou contra o gramado sintético. Não sou contra. Eu acho que se tem a aprovação da FIFA, igual do Palmeiras, ponto final. Agora, mas é bonito você chegar no estádio, por exemplo, o do Novo Horizontino. Bonito. O gramado do Novo Horizontino, você vê do Brinco. Você pega o do Brinco. O Brinco é maravilhoso. O do Moisés do Carelli também, o pessoal tá cuidando legal. Mas o do Brinco é melhor. Sabe um estádio que a grama é perfeitinha? O estádio da Serrinha do Goiás. Cara, você olha assim, ó, gramadão bonito. Ela é bonita. Você olha o gramado assim, você fala, que gramadão bonito. Mas eu não sou contra o sintético, não. Aí, você falando do Goiás aqui no Twitter. Fácil, o gramado natural mais bonito do Brasil em um vídeo da Serrinha. Da Serrinha. Serrinha é gramado bonito. Aliás, uma vez, quando eu trabalhava lá, eu fui fazer a passagem, né? Que é aquele negócio que faz na matéria. E eu pisei no gramado. Rapaz, o homem veio, o que cuida do estádio. Mas você tá louco? Vai passar bactéria pro campo. Eu falei, peço perdão, saí. Você acha que eu vou ficar lá? Bonito o gramado. O gramado é um prêmio pro cara que cuida, sabe? O do Morumbi também é bonito. Morumbi. É que o que atrapalha Parece é o show, né? O show atrapalha. Parece que o único time que mordeu realmente foi o Palmeiras, né? Porque foi o Palmeiras... Eu não vi o Botafogo. O Atlético Paranaense... Verdade. Nada, né? O Palmeiras, geralmente palmeirense morde. A gente viu na reunião hoje, né? Sim. Mas tem que ficar quieto, fica quieto o Palmeiras. Deixa falar. Ixi, vai mudar o quê? Sintético dos grandes é Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense. Deixa reclamar. Se o Neymar está reclamando, paga para programa aqui no meu estádio. Pronto, para. Vai ficar entrando em bola dividida. Parece que não é experiente. Quem tá encabeçando, na verdade, um dos cabeças é o Lucas Moura, né? Que sofreu, ele se lesionou no campo do Palmeiras. Mas nossa. Jogou domingo agora lá. Mas pediu pra entrar só no segundo tempo, pra não se machucar mais, né? Enfim. Hoje começa a Libertadores, hein? Hoje começa Bahia. Tem Boca Juniors também. Alianza Lima do Peru contra Boca Juniors. Bahia lá nas alturas. Bora, Bahia, Opa, não pode. Bora, Bahia! Bahia depois de 36 anos, né? Desde 89 não joga Libertadores da América, desde quando foi campeão brasileiro em 88, né? No ano seguinte. A festa que a torcida fez no aeroporto foi muito legal mesmo. Milhares de torcedores no aeroporto, foi bacana mesmo. Sentiu abraçado a equipe. Deu azar o Bahia no confronto. Vai pegar Strongest. Eu acho que passa, mas é duro. Eu acho que passa. Mas o Strongest não é essa... Não é essa força toda. Não é essa força. Não é tão fraco também, assim, não é essa babinha. Pablo Escobar joga lá ou parou? Pablo Escobar. Parou? Parou. Não sabia. Eles não perdem brasileiro lá há 12 anos. Tem que levar o jogo vivo pra Fonte Nova, sim, né? Se for pra perder, perde de 1-0. Você lembra aquele jogo que foi na altitude, eu não lembro com quem foi, do Vasco, que o Vasco fez não sei quanto, tomou um monte depois, que até a transmissão da Globo perdeu o segundo gol. Os caras marcaram um gol, tava reprisando o gol, aí opa, saiu o segundo! Aliás, o Vasco estreia na Copa do Brasil hoje, né? Lá em Rondonópolis. O Galo também. O nosso Galo vai aqui, jogar às Não, 18, né? Em Cariacica. Vai ser no Espírito Santo, né? Tá sabendo legal, hein? Espírito Santo. O jogo do Galo é às 18, né? 18, já. Na onde, Carlão? É contra o Tocantinópolis. Tudo bem, mas na onde, Carlão? Peraí. Agora em Tocantinópolis, ué. Não, estão vendendo o jogo agora como se estivesse vendendo... Esse é. No estádio João Ribeiro. João Ribeiro. Grande João Ribeiro. Conheceu o João Ribeiro? Não tive esse prazer. Gente boa demais, da melhor qualidade. Patriarca do esporte. Como que eu posso concordar que isso aqui é estádio, meu amigo? A entrada. Qual que é? Ítalo Mário? Parece uma entrada enfim, né? Calma. Já vi Fazenda com a entrada mais bonita. Gente, Mas vamos seguindo aqui. O pessoal de Indaiatuba daqui a pouco. Nossa, deixa ele. Semana que vem tem o bom é o Frederico Dalmado, o feitãozinho que é legal, né? Vai buscar acesso, rapaz. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Semana que vem, Fabião, tem News Trunk lá em Indaiatuba. O Marcos... Igual aquele dia que o Marcos Pimenta mandou aqui, ó. O cabelo está certo, incontestável liderança do Primavera.
o fantasma da Série A2. Mandou aqui, ó. Abraço, Marcos. Boa tarde, pessoal do Arena. Essa resenha tá ótima. Fogo no Parquinho, Wagner de Hortolândia, Rio Pretão, do América. O do América lá é o Anísio Haddad. Não. Teixeirão. Benedito Teixeira. Teixeirão. Ah, entendi. O Anísio Haddad é do Rio Preto, que é verde. Inclusive era o Rio Preto. Rio Preto, o Jacaré. Pode ser. Inclusive, sabe quem marcou o gol de estreia lá, o primeiro gol do estádio, Cabelão? O de cá. Ah, mas é óbvio que ele vai saber, né? Nossa, respondeu de bate-pronto. Queria ver se tivesse sido do outro time aqui de Campinas, mas enfim. O outro ouvinte falou aqui, e os elefantes brancos construídos em 2014? É verdade, hein, gente? Teve, hein? Nossa, mãe. Tem elefante, tem rinoceronte, tudo. O outro ouvinte mandou aqui, o gramado dos estádios de Campinas não devem nada pro Serrinha. Mandou aqui o outro. Não, mas eu citei que o Brinco, que o Moisés Lucarelli são bons gramados também. Estou de acordo, também passei pelo Ítalo Mário Limonge e dá pra criar gado. Os ouvintes estão mandando aqui as mensagens, enfim, vamos deixar, né? Repórter CBN. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu manter em 14% o percentual obrigatório de mistura do biodiesel no diesel. O aumento para 15%, que estava previsto para março, foi adiado. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a decisão tem o objetivo de conter a inflação de alimentos, já que o biodiesel é mais caro que o diesel comum e poderia elevar os preços do combustível na bomba e dos produtos transportados por rodovias. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que vai enviar ao Palácio do Planalto projeto para aumentar a punição para o crime de receptação. Ele não informou, no entanto, qual será o tamanho da pena proposta. Atualmente, a lei pune com prisão de 1 a 4 anos quem adquire, transporta, guarda ou oculta produto que vem de crime. A medida deve ser encaminhada ao Congresso após receber o aval da Presidência da República. A mulher que insultou os filhos de Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço foi condenada por racismo pela Justiça de Portugal. Ela também terá de pagar uma indenização de 14 mil euros e doar 2.500 a uma instituição que tem projetos antirracistas. A defesa de Adélia Barros disse que a cliente não vai recorrer. Decidiu fazer um tratamento contra o alcoolismo. A informação foi divulgada pelo jornal português Público. Um grupo de jogadores do futebol brasileiro se uniu no movimento que pede o fim dos gramados sintéticos no país. A manifestação foi compartilhada nas redes sociais por atletas como Neymar, Thiago Silva e Felipe Coutinho. Texto publicado pelos jogadores defende que o Brasil precisa exigir qualidade do gramado para estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial. Palmeiras, que possui um estádio com gramado sintético, rebateu o movimento e afirmou que as críticas são rasas e sem base científica. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h35, boa tarde para você, Mário Quintino. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Anhanguera. O nosso ouvinte já perde tempo aqui em Campinas para quem vai em direção do interior, na marginal, quilômetro 96, para acessar John Boy Dunlop. Se você puder, a pista expressa tem melhores condições ali no trecho, se você não vai acessar a avenida. E também já mais à frente, na altura de Sumaré, com lentidão à altura do quilômetro 109, atenção ali perto da José Lozano de Araújo. Inclusive, na José Lozano, na ligação entre Paulínia e Sumaré, o nosso ouvinte também diminui a velocidade, tem obras ali no trecho, então atenção para você que vai acessar a rodovia Anhanguera. No sentido de Paulínia, a movimentação começa a ficar maior, mas por enquanto ainda com boas condições. Falando também da rodovia dos Bandeirantes, bom caminho nos dois sentidos, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital, e em Jundiaí, lentidão nos dois sentidos da Dom Gabriel Paulino Couto, por conta do excesso de veículos. Atenção ali, já proximidades da Bandeirantes, à altura do quilômetro 62. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado pelas informações.
Tá procurando um carrão? Na OLX são mais de 800 mil anúncios para você achar o seu. Do SUV ao hatch. Seu próximo carrão ou moto está na OLX, maior app de carros e motos do Brasil. Acesse já. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Horas e 37 minutos de volta com o nosso Arena CBN e o Milan tá sendo eliminado da Champions, hein? O Milan tá empatando com quem mesmo? Feyenoord da Holanda. Da Holanda? O Romário jogou lá, né? Não, o Romário no Ajax. Não, jogou na Holanda. Eu quis dizer que jogou na Holanda. Jogou na Holanda, PSV. Pô, falei da Holanda é Holanda, não no Feyenoord. E o Feyenoord tá eliminando o Milan, hein, velho? Que isso. Qual outro jogo que tá tendo nesse mesmo horário, Chaibe? Joseense e Jabaquara, 0x0. Paulistão a 4. O Cabelo vai gostar. Não, meu eu tô torcendo pro Jabaquara. Tô falando da Champions. Da Champions nenhum, mais tarde, às 5 horas. É o Bayern, Atalanta né? E Bruges, Bayern e Celtic, Benfica e Mônaco. Ué, mas cadê a volta do Real Madrid e Manchester City, não é? Amanhã. É que esse jogo de manhã é por causa da Ásia, né? Que tem que acompanhar um dia a mais? Jogo, entendi. Um horário mais lá no San Siro, a casa do Milan, é gramado normal. Gramado normal. Não tem essa de gramado sintético, não. Na Itália eu não sei, na Inglaterra é proibido e na Alemanha eles deram um prazo, porque acho que daqui a 1 ou 2 temporadas vão proibir também, deram um prazo pra tirar. Mas é aquilo que eu falei aqui nos bastidores. Minha opinião, se um clube como o Palmeiras, que usa mais o estádio para eventos do que para jogos, como que ele vai ter gramado natural? Se ele não tem condições de tempo, não é financeira não, de recuperar o seu gramado para um bom espetáculo do futebol, tem que ser sintético. A dinâmica do Allianz Parque hoje, realmente com os shows, e eu acho que todo mês tem show no Palmeiras, com essa dinâmica é impossível ter um gramado natural de qualidade. Aí é impossível, Você não tem prefere como. ter um gramado sintético, que a bola rola, que dá pra ver um jogo, ou depois de uma sequência de evento ter que ficar jogando areia pra tapar buraco? Agora, por exemplo, o Newton Santos não é usado pra tantos shows, né? É usado pra show, mas não na mesma quantidade como o do Palmeiras. Goleirão, hein? Agora, o Palmeiras com show todo mês, aí é possível, não tem como ter gramado natural. Exato. O Morumbi, por exemplo, tem gramado natural, mas os shows lá são num ritmo muito menor do que no Allianz Parque. O próprio Corinthians também, né? É difícil. Ô, Fabião, qual que é a média? Acho que todo mês tem show praticamente? Ou uma vez a cada 2 meses? Todo mês. Quase toda semana, cara. Todo mês você não recupera. Um gramado natural não recupera. Às vezes não tem show da magnitude de fazer aquele palco lá, mas tem evento. Toda hora tem evento. Enfim, né? Marcão de Americana, boa tarde, pessoal. Mandem esses jogadores mimimi perguntarem aos tenistas que jogam em gramado, terra e piso. Nos pisos mais diferentes e não criam polêmicas sobre terra, grama e por aí vai. É diferente. Outro contexto. Né? Tenista bom é aquele que se adapta a todos os tipos de piso. Agora esses jogadores de futebol estão com frescuras. Saudades daqueles que vinham da várzea e jogavam em chão de terra batida. O último desses foi o Jô, né? O Jô do Terrão do Corinthians. Filho de Itaquera. Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, gramado do campo do Palmeiras foi o primeiro passo sintético que eu conheci. Mandou aqui, ó. Horrível. Foi bem ele, hein? Amigos que defendem grama natural tem vários tipos de gramados, alguns muito ruins, parecem pasto. Mandou aqui o Zé Rubens. Gramado sintético é pra show. A verdade foi o que eu disse. Quando você tem um estádio como o do Palmeiras, em que você tem uma carga de shows muito grande, que não dá pra acompanhar a recuperação da grama, tem que ser na verdade, a gente brinca assim, mas o Fabião que vive o Palmeiras, o Allianz Parque realmente, ele é praticamente mais, é uma casa de eventos, né? Do que um estádio. No qual está inserido um campo de futebol. Exato. Né?
Então, diante dessa dinâmica do Palmeiras, é impossível ter grama natural. Agora, o do Botafogo, eu acho que... Nossa. Não é toda vez que trouxe uma visão agora, uma casa de shows onde está inserido um campo de futebol. Eu Esse conheço é o contrato, muitos onde é um brejo e está inserido num campo de futebol, mas não vou falar. Eu também conheço. Vai dar isso aqui hoje. Não vou falar porque vai dar B.O. Não vou falar, não. O cabelo já vai pegar. E o Feyenoord eliminou o Milan, hein? Na casa do Milan. Olha a cara do Cannavaro, treinador do Milan. Segundo maior vencedor de Champions, o Milan, né? A última que o Milan ganhou foi em 2008, com o Kaká ainda, né? O Milan, 2007. O Milan caiu muito, né, em relação ao que era. Muito. Lembra do Milan de Seedorf? Né? Tá louco. O Ronaldo. Shevchenko, Kaká. Eu lembro de Seedorf no Botafogo. É a história das SAFs aí, né? Vendeu pro grupo chinês, que não tava dando muita bola pro Milan. Acaba não investindo bastante. Esse que é o problema da SAF. O cara, quando não quer também investir, acaba acontecendo isso. Tinha outro também, né? O Dida jogou no Milan. Nossa, baita Milan. O Milan de 2007 é sacanagem. Tá? Gostava do Milan. Na Itália, você é o quê? Milan de André Cruz. Eu gosto do Milan, a Juve, né? La Vecchia Senhora. Eu gosto dos grandes lá. O Milan, a Juve e o... Na Itália eu sou Internacional. Sampdoria é legal, mas Sampdoria caiu muito. Eu gosto do Internacional. Eu gosto do Udinese e do Ascoli. Bom, gosto Vamos pro próximo aí, Eduardo Rodrigues. Manda aí pra gente. Alô, galera. Até na Itália você é alternativo. É o Wagner de Hortolândia. Me ajudem com minha filha Giovana. Ela não quer ouvir vocês, ela quer ouvir música. Manda um beijo pra Giovana, porque aí ela vai me ajudar. Qual música que a Giovana quer? Canta aí, Carlão. Ficar por dentro de tudo do esporte. Grande abraço. Ô, Wagner, pra você que tá ouvindo a gente com a Giovana no carro, Giovana. Música depois das 17, não, depois das 21. Vamos segurar na CBN você ficar bem informada. Isso. Já, ó, você vai crescer, vai fazer prova. Verdade. E aí vai ter que ficar por dentro dos assuntos cotidianos, Isso. Hein? Continua ouvindo a Central Brasileira de Notícias. Mude música só aos finais de semana e quando der. Isso. Tá bom? E outra, se for pra ouvir as músicas de hoje em dia também. É melhor ouvir aqui a gente. É melhor ouvir a CBN, viu? Não queria falar nada não, mas enfim. Põe mais uma aí, ô Bolachinha. Salve, galera do Arena. Aqui é o Rogério de Arthur Nogueira. E aí, Rogério? Olha, eu prefiro ver o meu timão jogando no campo do Palmeiras ou no campo do Atlético lá do que em muitos pastos que tem por aí. Se for pra ter grama natural, tem que ser bem cuidado. E essa chuva de agora aí, o dia que o Corinthians jogou com o Palmeiras lá, só passaram um rodo, o campo ficou bom. É verdade. Agora tem uns aí que a bola não nem roda adianta, né? Beleza, galera? Beleza, amigo. O pessoal tá provocando primavera hoje. Mas vamos seguindo aqui. 4h44, tem mais um aí, né? Vamos ouvir o Bolachinha. Pode pôr no ar. Boa tarde, rapaziada. Passando pra informar que o Xabi me bloqueou no Instagram. A gente tava conversando numa boa sobre Ponte Palmeiras aí, essa disputa pela vaga. Entramos em assunto de título, falei pra ele, ó, Xabi, em termos de conquista, importância, não quantidade. Tamo empatado, velho. Qual que é a mais importante da base aí? É a copinha, cada um tem 2. E no profissional, qual é o mais importante? É o Mundial, tá 0x0, irmão. Pegou a arma e bloqueou, velho. Brincadeira, hein? Ô, louco, velho. Você viu como é que é? Ô, louco. Então, eu achei que ele veio fora do tom hoje pra reunião de pauta. Por isso que ele brigou com o cabelo e tal. Tá explicado o motivo, então, né? Xabi anda meio sem paciência. Você sabe que depois da escala do último final de semana, que ele trabalhou no domingo e perdeu o clássico Choque Rei... Ele não. Ele mirou você, Lu. Seu bonequinho lá tá cheio de agulha, pode ter certeza. Falando nisso, eu fiquei justamente onde tá o Eliel aí, acompanhando o jogo inteiro, até as 8h30 da noite, com o Pastor aí nos estúdios não também. Não tem nada pra fazer em casa também. Pastor secando, né? Meu Deus. O Pastor tá de boa ali, pô. Gramado só é natural. Sintético que é tapete. Corrijam o vocabulário. Disseram aqui agora há pouco uma besteira aí de tapete. É só uma analogia, não foi, não. O ouvinte tá corrigindo, enfim, Foi o Cabelo que falou. Pô, Cabelo. Olha isso, precisa se cuidar mais, né? O argumento do tenista é muito pueril. É muito o quê? Pueril. Vago. Fala sério. Bola de tênis não rola, ela quica. Vixe, essa foi maravilhosa. Bateu forte colocado. Essa aqui foi mais uma vez o Cabelo trazendo um exemplo que não se aplica naquilo que a gente está discutindo, né? Peço perdão ao ouvinte mais uma vez. Não fui eu. Pessoal, enquanto isso, eu tô passando aqui pra dizer pra vocês o seguinte: o Bar da Figueira e o Bar da Árvore é o mesmo bar, descobri ontem. Tá brincando? Mandou aqui pra gente. É o mesmo bar.
O Augusto, do final 77. Descobriu ontem. Mas peraí. Como é que é o mesmo bar? Se o Bar da Figueira fica no Parque Prado e o Bar da Árvore fica lá no Não, ele no falou Parque que fica Industrial. no parque e é o mesmo bar. Que legal, hein? Não sabia disso, não. Que bom. Então acabou a polêmica, Acabou a polêmica. Que propaganda pro bar a gente faz, hein? Nossa. Faz muito tempo já, hein, cara. Vamos lá, né? Ô, Cabelo, um jogo alternativo pra eu ver hoje à noite. Alternativo. Hoje tem Copa do Nordeste, Ferroviária e Altos, do Piauí. Nossa, bem Isso alternativo. é bom, mas tem mais um. Tem Maranhense hoje? Não, daqui a pouco tem Jaguaré e Vitória, Campeonato Capixaba. Ah, esse é uma boa, hein? Esse é bom pra dar um Você Jaguaré, lembra do né? Jaguaré nos bons tempos? Jaguaré e Vitória. Olha o Jaguaré aqui. O Guarani né? jogou muito, Jaguarezinho. O outro ouvinte aqui, pessoal, longe de mim criar polêmica, mas vou embarcar nessa do Cabelo, sim. Mas queria perguntar pra ele o seguinte: se o Alex não serve pra limpar a chuteira do Dicá, imagina do Careca que é campeão. Não, mas são posições diferentes e a questão não dá pra comparar. Jogariam juntos. Isso. Como já jogaram em vários amistosos. Mas não, grandes amigos. grandes amigos. Enfim, né? O ouvinte mandou aqui que a Giovana ficou muito feliz. Aê! Opa, Giovana! Vai ficar ouvindo a gente ainda. Então nós temos audiência fiel aqui dos ouvintes. O Bahia começa bem na Liberta, Carlão, ou você acha que não? Cara, eu acho que tem condições sim de eliminar o The Strongest, mas não é qualquer equipe que o Bahia está enfrentando. Eu acho que a altitude pode atrapalhar, principalmente nesta primeira partida. O objetivo do Bahia é levar este jogo vivo, né, para Fonte Nova, para tentar aí classificar de uma maneira mais tranquila, mas dá para acreditar, acho que pelo investimento, pelo Campeonato Brasileiro que o Bahia fez, pelo comando, né, do técnico Rogério Ceni, eu acho que dá para acreditar aí no Bahia passando a próxima fase. Só pegar aqui a escalação do Bahia aí. Danilo Fernandes ou Marcos Felipe, tem essa dúvida no gol. Gilberto Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Ademir, é um time bom, Eric hein, Carlão? Pulga e Lúcio Rodrigues. Eu acho que dá pra acreditar. E aquele meio campista lá que o Palmeiras queria uma época também, que o Bahia pediu o Caio 300 Alexandre, né? milhões. Não, um outro que veio da Alemanha, como ele chama mesmo? Outro cara que veio, fez uma boa temporada, o Palmeiras quis também. Eu vou lá veio da Alemanha. Jaime. Não, acho que a gente fica de olho em todo mundo que tá Cauli, verdade. Cauli Peixoto. Eu vou falar Caiobina. Pô, Caiobi é aquele atacante, né? Por onde ele anda, Guilherme? Vamos procurar aqui. Eu não sei, Jaime. Foi difícil pra mim. O que passou aí atrás aí? Um macaco, cara. Um saguizinho. Passou aqui atrás da gente. Guarizo ficou louco com o saguizinho aqui, bonitinho, que ele fez, cara. Tá fazendo um barulho o dia inteiro aqui, ó. Mas é bonitinho. Vou postar uma foto. Já tem apelido? Não. Ó, o Cauli jogou o último jogo aqui, ó, o do Bahia contra o Barcelona de Ilhéus, dia 15/2. Nossa, Barcelona de Ilhéus, hein? Meu Deus. Esse entra na lista dos alternativos, né? Barcelona, ó, Catuense, Redenção. Cândido Motense. Cândido Motense é São Paulo, né? Tô falando na... Jacuipense. São Galícia. São expoentes. Juazeirense. Tá bom, já entendemos, Chay. Pô, mas 6 vezes, velho. Ele falou 6 vezes. Vamos pro intervalo. Pô, Juazeirense. Tem delay. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Vamos com a classificação da Superliga Masculina. O Cruzeiro lidera a competição com 42 pontos. O Vôlei Renata é o segundo colocado com 35. No próximo sábado, 6 da noite, lá no ginásio Mangueirinho, as equipes se enfrentam pela Superliga. O Minas é o terceiro colocado com 35 e o Praia Clube é o quarto com 34 pontos. Já pela Superliga Feminina, o Praia Clube lidera com 41. O Minas é o segundo colocado com 39 pontos, mesma pontuação do Vôlei Bauru, e o quarto colocado é o Osasco com 38. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 53 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte mandou uma foto aqui. Do que é? Falando que não são os mesmos, hein? Mudou então. Não são os mesmos. Não, mas quem falou que é o mesmo bar foi o ouvinte. Foi o ouvinte. Foi um outro ouvinte não. Aí, não fui eu. Boa tarde, meu amigo Fábio Scheibe. Muito obrigado por falar do meu aniversário ontem na rádio. Ademir. Mandou aqui pra gente. Ô, Ademir, parabéns. Não ouvi ainda pessoalmente, mas mais uma vez aqui, em público, mando parabéns pra você. Um grande abraço, cara. Aliás, o Fábio Scheibe destacou aqui no programa que vai dar uma camisa oficial do Palmeiras pro Ademir, né, cara? Já dei algumas. Dá mais uma, então, mas a nova que saiu agora faz pouco tempo. Aquela branca é bonita. Saiu agora, hein? A branca é bonita. Lembra o Palmeiras década de 80, né? Essa nova camisa. Lembra, bonita. Década de 80 é mandou pesado. Aqui, ó. Mas parece, não lembra, Fabião? Opa, deixa eu mandar um abraço. Manda. Falam que é meu pai. Ah, é? Eu acho... Nós somos parecidos? Pouco. São. Grande abraço pro Crescenzo. Ô, Luiz Crescenzo. Tá voltando de Amparo. Tenista. Tenista. Estância Hidromineral de Amparo. Isso, está ouvindo a gente, falou sensacional. Ô, Crescenzo, muito obrigado. Audiência familiar, então, né? Isso. Terra do Amparo Atlético Clube, que eles não gostam de chamar de Amparo. É o Atlético, o Leão da Camanducaia. Um abraço ao pessoal de Amparo. Nossa, que maravilhoso. Grande. Olha. Amparo que tem um estádio, né? José de Araújo Sintra. É igual o Novo Horizontino, chamam de Grêmio lá também, né, Cabelão? São Carlense também. Grêmio, mas é São Carlense. E lá no Rio Grande do Sul também. É Porto Alegrense, mas chamam de Grêmio. É isso. Mas enfim, né? Pessoal, vocês pegam muito no pé do Fábio Scheibe. Porém, o criador daquela... do sarcófago percorre livremente pela rádio recebendo tapinhas nas costas de toda a bancada. O Fábio Scheibe tá de brincadeira. Muito diferente, muito de brincadeira. Mas enfim, né? Nossa, pior que é verdade. Ele bateu no sarcófago de... Sacanagem. Mas obrigado pela audiência, continua conosco. O Boca começa hoje a sua caminhada na Libertadores da América. O Boca. De novo? E eu acho que você quer pautar o programa? Pô, tá chato hoje, hein, velho? Hoje tá desenvolvendo, cara. Hoje ele tá on fire. Hoje tá difícil hoje, hein, velho? Hoje tá insuportável. Um negócio pra você, hein? Não colocaram na caixa d'água hoje o remedinho, hein, o Carlão? Hoje ele tá ligadão. Hoje tá difícil. Deve ter acordado cedo. Vai começar o jogo do Bayern, hein? Opa. Bayern contra quem mesmo? O Celtic da Escócia. E quem ganhou o primeiro jogo, Cabelo? Puxa, não sei. Deu 2x1 Bayern. 2x1 Bayern? Isso. O Bayern ganhou, porque o Bayern é bom, né? É bom. Aliás, hoje sabe... E esse aí, Arena? O que é campo? Arena, pelo amor de Deus. Isso é uma baita arena. Mas não tem o sol, não tem a galera do espetinho, não tem a... Isso. Aí depois os caras... Aí tem salsichão. Não, aí é com você, aí fica por sua conta. Pô, aliás... Na Alemanha, Eu não gosto de salsichão? Não, só a cerveja. Com mostarda, assim? Nossa,
bom demais, pô. O Carlão de Freitas trouxe a informação que hoje tem João Fonseca em quadra, hein? Hoje tem, Rio Open. Que hora que é? 9h30. Por volta das 9h30. Hoje é dia de dormir ontem tava assistindo o Thiago Wilde, ele tava perdendo de 1-0 pro Espanhol, empatou em série, depois perdeu de pneu 6-0. Falei, mas que coisa horrorosa. Mas acontece, Carlão. Mas 6-0 não porque dá, nos esportes há 3 tipos de resultado. E no tênis só 2. Ou você ganha ou você perde. Não, mas 6-0 em casa, não... o jogo tava equilibrado, Léo. Tava, nós vimos. Mas a grande esperança do tênis brasileiro agora é o João Fonseca. Não, ele já convocou a torcida, ele falou que quer torcida igual de futebol. Ele vai pegar quem no primeiro jogo, Carlão? Ele pega, cadê? Francês, né? É, o francês Alexandre Müller. Como que é? Alexandre Müller. Tá bom, um abraço então pro João Fonseca, jogo hoje, hein? O ouvinte mandou aqui, ó, o Marcelo, manda um beijo pra minha prima Fabiana, vamos ver se ela tá ouvindo o Arena. Fabiana. Prima do Marcelo. Alô, prima do Marcelo, Alô, Fabiana. O Marcelo tá pedindo pra você pagar aquele Pix lá, viu, Fabiana? Que você pediu lá e não pagou. Vamos abrir esse sarcófago então, já que não tem nada pra fazer pra terminar o programa mesmo, né? Ao som de Avril Lavigne, a Ponte Preta esteve em campo. Banda Holy, banda norte-americana da... Ele olha tão apaixonado pro Carlão, né? Tipo, ele olhou Carlão, bonitinho agora, principalmente quando é Ponte Preta. É a nossa ponte, quase que ele falou isso. Dos tempos áureos. Eu gostei do jeito que ele olhou. Ponte quem? Ponte Mirassol. Quem jogava no Mirassol? O Mirassol tinha o Cleto. Quem? O Cleto. Não, ele não tava. Ele tava. Não tava. Ele, você vai lembrar, ele veio da Ranchariense. Isso. Ele jogou um pouquinho, sabe aonde também? Não sei se você vai lembrar. Ele jogou no Prudentópolis. Passou no Ilha Solteira. E no Presidente Prudente, Corinthians. Era joia do Presidente Prudente. Isso mesmo. Grande no Bálsamo também, Bálsamo. Eu não lembro dele no Bálsamo, Por que o Fábio Chape falar uma palavra? Parece que tá com eco, né? Ele fala Bálsamo. Ele tá Vocês não me ouvem, pô. Ele tá treinando pra ser gago. E aí? Que ano foi esse jogo, Carlão? Cara, eu vou chutar. Se é o Mirassol, é daqui. Vamos... Sei lá, vou chutar 2005. Tá bom. E aí, Léo? Eu não tenho a mínima ideia. Hoje eu não sei. Chutei. Vamos cercar. Não tem como. Nem pra cercar. 2005. Pô. Fala, Chay. Vai, Fabiano. 2007. E aí? Não tem nada aí, Léo? Pra baixo ou pra cima? E agora, hein? Vai, fala aí Não pô. sei, eu chutei total. 2004, vai. 2004. Fechou. Vamos pro jogo? Então vamos pro jogo. Foi um jogo equilibrado, onde os dois times confirmaram que no futebol quem erra menos sempre leva vantagem. O Mirassol errou com Wagner, que invadiu pela esquerda e bateu forte para fora. E insistiu no erro com Totti, que repetiu a dose chutando por cima. Do outro lado, Regis mostrou como se faz. Recebeu pela esquerda, passou por 2 e acertou, no ângulo, um belo gol. Foi o único acerto na noite. O Mirassol reclamou de um possível erro do árbitro Paulo José Danelon, no lance que a bola bateu no braço do zagueiro João Marcelo. E a torcida da Ponte Preta reclamou do atacante Celinho, que falhou, chutando para fora a melhor chance do jogo. No segundo tempo, quando o Mirassol estava melhor, com a Ponte Preta tropeçando nos próprios erros, a violência desnecessária fez a diferença. O lateral Kleber pegou Serginho e foi expulso. Depois Marinho fez falta em Alessandro e também foi punido com um cartão vermelho. Com 2 jogadores a mais, a Ponte Preta tomou conta do jogo, mas de novo foi um erro, o mais grotesco. Lupe. Boa, parabéns. A Ponte rapidinho. Do ano, Ponte 2 Mirassol 0-2 de 98. A Ponte de Jefferson, Jorge Luiz, João Marcelo, Sérgio Baresi, Serginho, depois Dionísio, Ezequiel, Fabinho, Griso, depois Fabiano e Claudinho, Celinho, depois Alessandro e Regis, técnico Robertinho Moreno. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Até amanhã. Tchau, gente. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br.